Lui ultimamente no, mentre nella brama nasce la volevo pode chamar a oportunidade Lea. Bom, a gente está no mamar de introdução ao mamarador e, Bezat Hashem, hoje a gente não termina todo o Tkufat HaMavar, a época de transição. A gente vai já, Bezat Hashem, quinta-feira, começar o mamarador. E, bom, a gente estava falando da época de transição, a gente falou de todos os problemas, ou seja, a época de transição é uma época problemática, não só em termos de povo e qual é a nossa missão no mundo e etc., mas também qualquer coisa no mundo, as épocas de transição são épocas problemáticas. A gente deu o exemplo da adolescência, que é uma transição entre a fase de você criança e a fase de você adulto, também é uma fase problemática por si só. E aqui a gente estava falando, a última coisa que a gente falou é que essa transição entre o instinto ao reconhecimento é uma coisa que aconteceu também no mundo judaico. Ou seja, as pessoas cumpriam o Torah Mitzvot por instinto, não porque eles realmente sabiam. A gente falou, existia poucos que sabiam muito, mas existiam muitos que não sabiam nada. Eles faziam as coisas por instinto, não porque eles realmente reconheciam o problema. Continua o Rav Kuk, a gente está na página 30, para quem ainda tem a folha. A gente está na página 30. No segundo parágrafo, ou terceiro parágrafo, como vocês contam. Quando o povo judeu estava no exílio, ou seja, quando a gente não estava em Israel, a instinct של חפץ הקיום הלאומי שלט בכל יחיד ויחיד מישראל לשמור את הדת ולכבד את האומה בכללה. Ou seja, o nosso nacionalismo instintivo se resumia a isso, que a gente tinha que guardar a religião e respeitar o povo judeu. Ou seja, as pessoas guardavam a religião, as pessoas eram religiosas, respeitavam o povo judeu, não porque eles reconheciam a importância disso, porque a gente não era povo, nós éramos povos, como indivíduos, nós éramos comunidades que estavam espalhadas pelo mundo. Mas isso era uma coisa instintiva. Não é que a gente reconhecia por que a gente era povo judeu e qual era a nossa importância no mundo. Era uma coisa instintiva, a gente estava espalhada no mundo. Nós éramos comunidades, ou seja, a comunidade de Porto Alegre, a comunidade do Rio, a comunidade da Espanha, eles vivem como comunidades, ou seja, eles guardam as coisas, ou seja, eles reconhecem a importância do povo judeu como um povo, mas é uma coisa mais instintiva, porque eles vivem e tentam sobreviver como comunidades. ואף על פי שלא הייתה לו לאותו היחיד הכרה ברורה בערך הדת והאמונה הישראלית, בערך קדושת ישראל, e as pessoas não reconheciam a importância da fé judaica, e eles também não tinham uma clareza sobre a fé e sobre a importância da santidade do povo judeu. Eles não sabiam, eles não reconheciam, eles não se falavam sobre isso. Pachuta, eles abordavam as coisas de maneira instintiva no exílio. Ele já vai explicar por quê. Por quê? מתוך הרגשת תמירה ואינסטינקטיבית שבהתרפות אותו הקשר המאחד של הדת והאמונה, a gente sabia por instinto que se a gente não guardasse a fé e se a gente não guardasse a religião, ia voltar malach rekshei mal, ou seja, a gente ia anular o povo judeu fora de Israel, quando a gente estava no exílio, não tinha como guardar o povo judeu se não fosse pela religião. Era impossível, e a gente sabia isso por instinto. Então as pessoas não saíam da religião judaica. Se as pessoas começassem a fazer perguntas ou sair da religião, o povo judeu provavelmente ia acabar. Então, instintivamente, a gente sabia, óbvio que tudo isso é divino, óbvio que de onde veio esse instinto, mano? A gente fala de instinto, mas não é uma coisa que nem um cachorro já nasceu assim. Então, também o cachorro já nasceu assim é divino. Ou seja, esse instinto de guardar a religião e guardar a fé para juntar a importância judaica era uma coisa instintiva. A gente sabia disso. Veio Potzetzuta Atidade ou Maculá, isso podia explodir o povo judeu, ou seja, o povo judeu como o povo judeu. Se a gente no exílio não guardasse a fé judaica e não guardasse a religião judaica, não iria existir povo. E a gente sabia isso de maneira instintiva, então as pessoas guardavam o Torah Mitzvot por instinto, porque eles sabiam que era um instinto de sobrevivência. O instinto mais básico que a pessoa tem é o instinto de sobrevivência. Como? Ou seja, esse é o instinto mais básico que todo mundo tem. A pessoa acha que ela vai morrer, então o instinto dela, uma vez eu ouvi, eu não sei se isso é verdade, eu acho que é, mas eu ouvi isso também onde. Quando você ouve um barulho, você vira a cabeça, você coloca esse ponto no barulho. Esse ponto aqui, porque eu
ouvi, não sei se é verdade, que aqui é um pouco mais duro. Então é uma coisa instintiva, se eu ouvi barulho, você pode jogar isso aqui para... Eu não sei se é verdade, pode ser que é mentira, não sei. Mas, pode ser, eu ouvi que é porque aqui é um pouco mais duro, mas eu não sei se é mentira, mas de qualquer uma grande besteira, mas de qualquer maneira, a gente pode perguntar isso para um médico, sei lá. Ou a gente pode testar. Pode testar, bater na parede até. De qualquer maneira, ou seja, o instinto de sobrevivência é o instinto mais primitivo que a gente tem, então, mais primário, não primitivo, mas mais primário que a gente tem. Então, instintivamente a gente sabia que para a gente se manter o povo judeu continuar existindo, continuar sobrevivendo, a gente precisava, era necessário a gente guardar a Torá ou Mitzvot. Isso era o nosso instinto, ele sabia disso. Senão ia explodir tudo. Sim, você queria perguntar. Você acha esse, como a gente, o senhor falou que a gente perdeu esse instinto de fazer Torá ou Mitzvot? Não, você não perdeu. Não perdeu o instinto, mas perdeu a automaticidade. Você, por instinto, quando você está com fome, você come, não come? Sim. Mas hoje em dia você não come. Sente quando você está com fome. Ou seja, você perdeu o instinto? Óbvio que não. Não, eu digo, a gente deixou, as pessoas deixaram de ser religiosas, certo? As pessoas deixaram de ser religiosas, certo? Porque não precisava mais disso para você guardar o que ele vai falar. Você não precisava mais disso para ser povo. Hoje em dia você pode ser povo sem ser isso. Então agora, isso aqui, o instinto de sobrevivência, ele se perdeu. Ou seja, quando você acha que alguém, quando você está num lugar de perigo, não? Como é que você fica? Você fica seus instintos, todos os 5 sentidos, todos os sentidos, eles ficam no máximo. Eles ficam no máximo. Porque é o instinto de sobrevivência, então você está no máximo. Assim, sua atenção, os barulhos. O nível de estresse aumenta. Exatamente. De repente você chega num lugar mais calmo, o que acontece? Você não precisa mais desse instinto, não precisa mais desse sentido, não? Porque você já está num lugar mais calmo, então você abaixa. A atenção diminui. Exatamente. Então aqui também, enquanto você está lá, é assim que você sobrevive. Você não pergunta muitas perguntas. A partir do momento que você já não sabe mais disso para sobreviver. Então aqui. Isso, então, esse estado mais relaxado seria o estado de Israel. Ele vai falar sobre isso. Mas outra coisa, será se tipo o fato da gente da assimilação vencer como os judeus pararam de fazer viver essa fazer a Torá Mitzvot de maneira sem saber porquê, né? Parar de fazer isso e parar de fazer a Torá Mitzvot, e por isso muito mais judeus foram assimilados. Porque pararam de... a situação mudou, eu vou falar disso. De novo, tem muitos adolescentes nessa época de transição que se perdem, é muito triste, ninguém está falando que não, mas por isso que você vai falar que toda adolescência é uma coisa ruim? Não. É a mesma coisa, ninguém aqui está comemorando e fala, poxa, que legal que o jeito a gente não religioso e se assimilar, não é isso. Mas a pergunta são duas perguntas. Primeiro, se é um processo necessário e obrigatório. Primeira pergunta. E segunda pergunta, essa é uma coisa boa. Então, adolescência, você pode discutir até hoje ou amanhã se é bom ou ruim, mas é um processo obrigatório, você não tem como mudar. Tem que falar, não, a partir desse momento não vai mais existir adolescente. Não existe isso. Vai acontecer, não importa o que você achar. Eu estou falando a mesma coisa, é um processo que ele era obrigatório, historicamente falando, né? Esse processo de transição. Então, essa coisa de perder é inevitável. Isso era inevitável. Agora, óbvio que ninguém está feliz com isso. Fala, não, que legal que a gente perdeu. Óbvio que não. Óbvio que não. E o povo e a religião judaica, os religiosos foram parte do culpado, que eles não se prepararam para isso. Óbvio que você falar depois do que tudo aconteceu é mais fácil, assim, tirando para trás, mas já existiam sinais de que isso estava acontecendo. Ou seja, naquela época teve alguns amigos que sim souberam ler esses sinais. Teve muita gente que não soube ler esses sinais. E teve explosão, teve briga e tal. Mas de qualquer maneira, parte do culpado somos nós, de que não conseguimos ver o que estava vindo. Sim, isso aqui é óbvio. Okay? É que nem um pai que acha que o filho dele não vai ser adolescente. Bom, ele pode achar isso, mas vai ser, não importa. Você acha que não vai ser. O filho sempre vai ser criança. Ele vai passar um dia ele é criança, ele vai acordar e vai ser adulto. Tá bom, pode achar isso. Mas provavelmente isso não vai acontecer, entendeu? Então, בעוד שלא היה אפשר כלל ההכרה ברורה בחפץ הקיום האומה ורוחות תחייתה לצאת אל הפועל ולהתגלות באומה בכללה. Quando a gente estava no exílio, era impossível
impossível sair ao reconhecimento claro disso da existência do povo judeu e da nossa ressurreição. Ele não tinha como sair e se mostrar para o povo como um todo, porque a gente estava no exílio, a gente era comunidades pequenas, cada comunidade se preocupa com a sobrevivência dela, então não tinha como sair para fora, a gente não tinha como ver isso, porque a gente reconhecer a importância do nosso povo, não dava. Fora de Israel a gente tem como fazer isso. Fora de Israel, o judaísmo ele é muito limitado. A religião judaica é limitada. Sim? A gente já falou sobre isso 1000 vezes. Se você faz faculdade fora de Israel, por que você faz faculdade? Fora a medicina, que é uma exceção. Se você vai fazer qualquer outra carreira, se você vai fazer administração, marketing, para que você vai fazer isso fora de Israel? É para ganhar dinheiro, é um meio para ganhar dinheiro. Não, você pode falar que é um meio para ganhar dinheiro, para sustentar o seu. Não deixa nem, no final não ganha dinheiro. Então a religião é muito. Você limita as suas escolhas. Aqui, se você vai fazer administração, vai fazer marketing, você pode fazer tudo isso para levar para o mikveh. Você pode falar, que aqui eu vou melhorar a economia de Israel do povo judeu. Aqui já não é que eu sou egoísta, eu estou bebendo, não é isso que tem. Você não pode fazer isso na sua comunidade? Você não pode fazer isso na sua comunidade? Como você vai fazer a comunidade? Você vai melhorar a economia do Brasil, você vai melhorar a economia da Espanha, você vai melhorar a economia do povo judeu. Por exemplo, eu faço ações nacionais, não posso fazer. Você pode falar assim, eu quero ser rico. Posso trabalhar assim? Você pode falar assim, eu quero ser rico, e eu vou dar 10% para a comunidade. Não, eu quero trabalhar na Fiat. Isso é uma... Eu quero trabalhar na Fiat. Quantas pessoas vão fazer faculdade com a intenção de trabalhar na Fiat? Não, eu estou falando que nem eu faço isso. E quanto, amor, não sei, quantos judeus tem no Rio? Sei lá, pouco. Que pouco, 20 mil judeus. Não, os 20 mil vão trabalhar na Fiat, não é possível. Vamos ver, cara. Funciona. Aqui os 20 mil vão trabalhar como vocês quiserem. Ou seja, lá a religião é limitada. Então por isso que lá é 880. Ou você tem no coiner, ou você vai para a faculdade. Cadê? 880. Aqui não, aqui você tem um leque de opções, até em termos de religião. Você tem o cara com chapéu, barba, não, tem o cara com stripe e barba grande. Depois tem um cara com chapéu e barba um pouco menor. Depois tem o cara com que passa lugar preta e barba, ralinho. Depois tem o cara que passa lugar colorido e sem barba. Depois tem o cara que passa lugar sem barba com kippah pequena. E depois tem o cara sem barba com uma kippah minúscula. Depois tem o cara sem barba sem kippah. E todos eles se consideram religiosos. Certo? Todos eles se consideram religiosos. E aí, vai falar que o cara não é? Ou seja, aqui nós temos um leque de opções. Lá a coisa é limitada. Você não tem muito para onde fugir, para onde escapar. Onde você vai? Ou seja, lá não tem muito o que fazer. São Paulo tem. Eu não vou comentar isso. São Paulo cheio de opções. Chega. Perô ou Du. Shelat Naim Amitzonim, Belat Nimir, ou seja, enquanto as coisas externas e as coisas internas ainda não estavam preparadas para isso, as Imayabaezer Fayon Beashpat Tivit, se tivesse, a gente falou que quando começa o reconhecimento, quando o reconhecimento começa a acordar, imediatamente o instinto e a natureza abaixa. Então, enquanto a gente não estava preparado para isso, se tivesse algum reconhecimento, então aí está sacanagem e uma meola. O perigo ia ser muito grande se as pessoas começassem a se questionar. E a gente ainda não tivesse preparado para isso, o povo judeu podia acabar a Hasra Kalina. Então, a situação lá, ela era... ninguém sabe, ninguém tem internet. Então a situação lá era fixa. Era uma situação fixa. Não se preocupa que ninguém crê essa situação. Era uma situação fixa que não tinha mudança nenhuma. Por que não tinha mudança nenhuma? Porque se tivesse uma pequena mudança, a desgraça ia ser muito grande. Então a gente tinha que esperar até o momento. Pessoal, imaginem, se não tivesse, se as pessoas começaram no século XVIII, XIX, se perguntar, fazer perguntas sobre o judaísmo, entrar na fase de reconhecimento. Hoje em dia a gente faz a assimilação. O que ia acontecer com os judeus se não tivesse Israel hoje em dia? Imaginem qual é a porcentagem de judeus que estão em Israel que não são religiosos. 70, 75%. Se esses 70% estivessem fora de Israel, como é que eles iam estar hoje em dia? Onde é que estão os filhos deles? Perdidos. Se não tivesse Israel hoje em dia, 70% do povo judeu provavelmente já está perdido. Imagine isso.
isso que tem em Israel foi uma coisa que veio Minas Shamayim, justamente, esse foi o ponto justo. Deus fez tudo acontecer justo quando as pessoas começaram a se perguntar para que eu preciso de povo judeu, para que eu preciso de religião e tal. Foi justo na época que começou o sionismo que a gente pôde ter um lugar batua, certo, em Israel, e assim essas pessoas que não encontraram respostas tinham para onde ir manter o povo judeu vivo. Agora imagine se a gente não tivesse. Onde é que você entendeu que as pessoas iam estar? E também foi logo depois do Holocausto. Logo depois do Holocausto. O timing aqui foi de Nashamai Mamesh. Quando as pessoas começaram a se perguntar, justo quando a gente teve Beit Israel, foram 100 anos depois. Sério, 100 anos historicamente falando não é nada. Deixa eu mudar, 100 anos. Não é... Nem entra na conta. Você é 100 anos. Não, deixa eu mudar. A história do povo judeu tem já continuando, 100 anos é logo mais mudar. Não é nada. Você é até no xixi. 3.500 anos de história e 100 anos não é. Entendeu? Então, ou seja, o Rav falou, olha só o timing. Hoje em dia, se a gente não tivesse... Hoje em dia as pessoas estão se perguntando, e as pessoas não querem mais fazer por instinto, querem fazer por reconhecimento. Se a gente não tivesse Israel hoje em dia, não tem que estar dando... Está botando filhinho? Não, porque não, está tudo assimilado, mano. Qual é o futuro das pessoas não religiosas de fora de Israel? Vocês sabem, vocês veem. Vocês recebem SMS, não? O importante é estar feliz, não é? Você está feliz. Esse é importante. Esse cara é mais importante. Apicoros falou isso. Apicoros, eu acho que ele foi grego. Ele falou que o importante é você ter felicidade. Mas o que é felicidade, Rav? Não importa, cada um decide a sua. Você não felicidade é a gente. Felicidade é... O importante é estar feliz. Se não é feliz, é procurar o doutor maconha, o doutor cocaína. Ou então entrar no emulador online, assim, intoxicar com cheiro de cigarro, que tu sai de lá, que tu fica 15 minutos, tu acha que tu acumulou 3 carteiras num dia e... O importante é estar feliz. Então, continua a Como é que foi, meu? Agora nasceu o sol do sionismo. Mas o que é sionismo? Que eu sei, eu reconheço porque é importante ter um povo judeu aí. O que é sionismo? O que é o povo judeu em Israel? Eu sei porque tem que ter um povo com território. Eu reconheço, não é mais instintivo. Os caras fizeram isso porque eram tzadikim. O Herzl era tzadik. Porque o motivo dele, o que vocês têm que entender é que existem o subconsciente. Quando a Rav acreditava muito nisso, também os psicólogos acreditam nisso no final. Não é uma coisa inventada. Existe o que o cara fala. Eu posso falar o que eu quiser, mas muitas vezes o que eu faço não é pelo motivo que eu falo. Tem várias coisas que por trás da decisão das pessoas. Então pode ser que alguém fale, não, porque meu sonho é ser médico. Mas se você vai lá no psicólogo, ou seja, aqui o cara vai ver que não é que é seu sonho ser médico. Na verdade, você quer ser médico por causa dos seus pais, por causa da sua namorada, não é dela. Porque você quer falar que você é o mais inteligente da turma, não importa. Mas você fala uma coisa, mas o que está lá dentro é outra. Eu quero pro exército. Por quê? Porque eu sou idealista. Na verdade, você quer tirar foto com a menina americana. É isso que você quer. Mas você não vai falar isso, porque é feio falar isso. Você quer tirar foto com a menina americana. Não. Você fala, eu sou idealista, eu acredito no exército. Então aqui também, pode ser que o Herzl falou o que ele quis falar. E todo mundo falou o que eles quiseram falar. Mas eles fizeram isso porque eles reconheciam a importância de ter um povo judeu, totalmente com território. Esse foi o motivo que os sionistas fizeram o que eles fizeram. Esse é o motivo por trás. Pode ser que ele escreveu outra coisa. Eles afirmaram que esse era o motivo que o povo judeu precisava de ter um Estado próprio. Mas por que precisava ter um Estado próprio? Herzl disse por quê? Por causa da perseguição. Mas isso que o Rav está falando não é esse motivo. O motivo é que a alma dele sabe que é importante que o povo judeu para influenciar todo mundo. Isso que ele escreveu, por causa do seu motivo, esse não é o motivo. Ele tem um Estado próprio justamente para a perseguição. Mas esse não é o motivo verdadeiro. Pode ser que ele escreveu isso, pode ser que ele falou isso. Esse não é o motivo verdadeiro. Mas não é o motivo. Os judeus se declaram um cidadão. Ele sabe porque ele conhece a alma, conhece Deus, sabe que Deus fez sua alma. Declaração de Independência diz que... E foi Herzl que fez, não foi? Não, a declaração de não, foi Ben-Gurion. Diz, era de Israel foi o nascimento do povo judeu. Aqui se forjou sua identidade espiritual, religiosa e nacional. É a forçação de barra também. Por quê?
Aqui, se foi o nascimento do povo judeu, não foi no Egito? Foi no nascimento. Como? Ok, mas para ser povo mesmo, tem que entrar em Israel. Tem que entrar em Israel. Na verdade, não foi nem na saída do Egito, foi na entrega da Torá. Sinai. Sério? Mas aqui sim, como nação, a gente nasceu aqui. Bom, De qualquer maneira, isso aqui é cachorro para vocês entenderem, para vocês entenderem uma maratona. Ou seja, pode ser que as pessoas vão falar para vocês coisas, pode ser que os líderes vão falar para vocês coisas, mas nem sempre o que eles estão falando aqui, essa é a intenção deles. Ou seja, a intenção é só perseguição, ou seja, a gente está aqui só por causa de perseguição. Se é assim, o único lugar do mundo que persegue judeus por ser judeus é Israel. Sim? No Brasil ninguém persegue vocês porque vocês são judeus. Perseguem para roubar, outras coisas. Na Espanha também. Aqui é o único lugar do mundo que persegue a gente porque a gente é judeu. Por quê? Tem gente vizinho aqui, pacifista e tal, gente boa aqui. Ontem atiraram sem motivo nenhum um míssil no norte de Israel. Por quê? Porque somos judeus. Sim? Ou seja, é o único lugar. Então, se o motivo é perseguição, a gente tinha que sair daqui. Bom, oficialmente todo mundo nos Estados Unidos, ninguém persegue a gente. Eu sei que oficialmente o motivo é que a gente está sempre contra mas é sério. Eu estou te falando só, eu não quero discutir política, que eu não gosto de fazer isso, mas de qualquer maneira eu quero falar para vocês que o Rav Kook explica que o que traz do sionismo e do nacionalismo judaico é um sentimento divino, é uma coisa boa. Agora, por que isso é importante? Porque quando nasceu o sionismo, até hoje, muita gente fala que isso aqui é ruim, esse sionismo é ruim, o sionismo veio trocar a Torá, etc. Muita gente fala do quê? Que antes as pessoas tinham que ser religiosas para se segurar para serem judias, não é? Hoje basta as pessoas serem israelenses. Então Israel veio trocar a Torá, isso é ruim. O Rav Kook veio falar, mas não é trocar, uma coisa complementa a outra. Não é exclusivo, é inclusivo. Agora, e ele fala que isso aqui foi um sentimento kadosh. Então, ele continua aqui no artigo, e infelizmente a gente vai ter que terminar aqui. Bezat Hashem, quinta-feira a gente começa a Mamash no Marador. Valeu.